Olá a todos que assistem o nosso canal. Hoje a jornada BMN-ESG traz a edição especial chamada Mulheres da Comunicação, uma homenagem da Associação Brasileira de Marketing e Negócios ao Mês da Mulher. Os episódios terão a participação de profissionais inspiradoras da comunicação e nós vamos abordar questões como representatividade feminina, os desafios enfrentados pelas mulheres no ambiente de trabalho e fora do ambiente de trabalho, os estereótipos que criaram para a gente, né, entre outros temas. Eu sou Renata Mondelo, sou CEO da Diversa Comunicação Consciente e responsável pelo Comitê Técnico de Diversidade e Inclusão da BMN. E no episódio de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a Iná de Paula, da Iná de Paula Comunicações, e com a Aline Augusto, ela é do Instituto Embeleze. Elas já estão aqui. Quero primeiro agradecer a vocês, meninas, né, por terem aceitado o convite. Vocês foram escolhidas a dedo para estarem aqui hoje. Obrigada. E eu vou fazer uma breve apresentação de cada uma, tá? Qualquer coisa vocês me corrigem aqui, mas enfim. Vou começar falando da Aline, começa com A, né? Atualmente ela é diretora de Marketing e Inovação do Instituto Embeleze, uma empresa que há mais de 2 décadas transforma vidas por meio da educação profissional. Agora a gente vai falar da Iná de Paula. A Iná atua no mercado de comunicação há 30 anos como sócia-diretora da Iná de Paula Comunicação. Mas a Iná afirma uma coisa, que a melhor coisa da vida dela é ser mãe da Amanda, que é uma adolescente incrível. E eu sou dessas também, tá, Iná? Eu adoro ser mãe, acho que a experiência da maternidade assim, me fez uma pessoa muito melhor. Bom, vocês queriam falar alguma coisa antes da gente começar o programa? Eu já vou começando fazendo uma pergunta aqui. Também só quero agradecer a oportunidade, né? Muito bom ter vocês Tamo aqui. junto. Então, vamos lá. Quando a gente fala de comunicação, a gente fala de relações públicas, de comunicação corporativa, né? A gente fala de publicidade. E aí eu vou trazer aqui uma questão da área de publicidade, tá? Que são esses estereótipos, né, que deram para a gente durante todo esse tempo. Então, vou trazer aqui eu quero que vocês depois façam uma reflexão e me devolvam, né? Na década de 70, na década de 80, era muito comum, né, as propagandas colocarem as mulheres num lugar mais de passividade, mais de subserviência, né, dos seus maridos. Então, assim, muitas propagandas traziam uma mulher que queria ser escolhida, né, escolhida para casar. Então, ela chegou para a titia, ficou para a titia na idade tal. Já na década de 80, a gente viu uma mulher mais sexualizada, né? Um corpo feminino, 80, 90, né? Veio as cervejas, né? A sexualização. Depois dos anos de 2000, mais ou menos, a mulher começa a aparecer de uma outra maneira, né? E hoje em dia a gente vê a mulher, enfim, dominando, falando de empreendedorismo, né, num papel ali muito relevante. Vocês têm alguma memória disso? Isso incomodava vocês ou vocês ainda não tinham a percepção, porque isso também é importante, assim, essa percepção de que estávamos num papel que não era bem o nosso, quer dizer, que a gente podia ser mais do que isso. Vou começar pela Aline e depois a Iná me responde. Acho que as propagandas eles são muito reflexo cultural, né? Quando a gente pensa numa cultura de educação mesmo, nessa década de 70, de 80, eram criações muito rígidas e o machismo sempre foi muito forte. Então, eram dominadas por grandes empresas, grandes meios de comunicação que se refletiam nas marcas. Então, realmente, não tinha essa vivência. Eu comecei no mercado de trabalho nos anos 2000. Em alguns momentos percebiam, por exemplo, o cigarro, o Marlboro, que atrás, né, era sempre um homem falando, eu posso ser quem eu quiser, mas nunca uma mulher. E era interessante essas propagandas de cigarro, porque eram homens muito atléticos, né? Quer dizer, era a antítese do que o cigarro fazia, né? Então eles ficavam, eles voavam, andavam a cavalo, eles corriam, né? E depois fumavam cigarro. Quer dizer, era completamente a antítese uma coisa da outra, não tinha lógica, né? Isso aí. E depois veio as cervejas, que até hoje, menos, mas ainda tem a mulher como objeto, né, de desejo, desce redondo e tudo mais, fazendo alusão ao corpo da mulher. E realmente, hoje em dia, como mudou muito, a cultura vem mudando. Hoje, vocês falam de maternidade, eu também sou mãe de uma menina, e hoje o diálogo dentro de casa é muito diferente do que eu tinha no passado. Então,
é realmente a criança crescer de você pode ser quem você quiser, da forma como você quer, seja feliz. Então, acho que isso mudou muito a cabeça tanto da indústria quanto do meio de comunicação, e acho que está mudando. Não está o perfeito, mas acho que está em evolução. Mas você tinha consciência? E eu me questionava por que não tinha mulher numa propaganda de cigarro. Hollywood, eu achava assim, Hollywood eram as propagandas mais lindas, né? Eram as mais produzidas, e os homens voavam. Meu pai era fumante, meu pai fumou bastante. Então, assim, era a única propaganda que eu conseguia falar, não faz sentido essa propaganda. Mas o resto, como era um status quo, era no modus operandi, daquela coisa, né? Uma mulher estava esperando, a minha mãe fazia isso, né? Eu via isso na minha casa. Então, eu não tinha muita consciência de que a mulher estava naquele papel, e que a gente podia ser mais do que aquilo. Eu não tinha essa consciência. Quando mais nova, eu também não tinha, não. Mas à medida que fui ganhando, né, mais responsabilidade com o trabalho, as coisas de trabalho, eu realmente me incomodava, principalmente as marcas de cerveja, porque eu já gostava de beber umazinha, né? E ser representada daquela forma. Eu acho que foi assim onde mais começou a me incomodar e a perceber isso. Mas quando mais nova, também não tinha essa percepção. E vocês acham que a pauta ESG, né, depois que a gente entra com a pauta ESG, nessa transversalidade, porque ela passa, não tem um lugar para ela, né? Na verdade, ela acontece, ela tem que acontecer em todas as áreas da nossa vida, né? Do nosso trabalho. Então, vocês acham que isso aconteceu, essa representatividade? Hoje a gente tem mulheres gordas, mulheres de todas as formas, né? Mulheres diferentes, de diferentes etnias, ali nas propagandas, né? E eu particularmente, eu vejo como um avanço depois que a pauta ESG, né, foi amadurecendo. As pessoas ainda têm que amadurecer muito mais, mas na publicidade eu vejo um grande avanço, né? E tudo isso não é que tenha começado, mas eu acho que uma grande mola precursora foi a Dove, né, com aquela campanha da Real Beleza, onde ela colocou perfis diferentes, gente com vitiligo, cadeirante, né? Enfim, todo mundo lembra dessa campanha. E a partir daí, eu acho que veio um clique na cabeça das pessoas. Vocês têm alguma propaganda, assim, nesse sentido, que tenha marcado vocês também? Eu tenho opinião dessa virada. Eu acredito que a vinda da internet com mais força deu voz às pessoas. Qualquer um pode ser ouvida. Pro bem e pro mal, pro né? bem e pro mal. Mas são ouvidas. Porque antes eram grandes indústrias, meios de comunicação que tinham domínio sobre a comunicação. Então, o que eles falavam era definição. E não tinha, se você quisesse falar alguma coisa diferente daquilo, você não conseguia. Hoje não, as mulheres ou qualquer pessoa que não seja o padrão é possível falar. E aí a gente vê essa diferença. Eu passei por um momento desse que foi o momento das cacheadas, porque antes a sociedade via a pessoa cacheada como um fora do padrão. Então, quando chegava uma mulher dentro de uma perfumaria, por exemplo, pedindo um creme para o cabelo dela, mostrava um alisante. E com a junção dessa voz, dessas meninas se juntando, formando uma comunidade, começaram a dar voz para estou aqui, me ouçam, porque tem muito mais do que a caixinha que vocês botaram a gente. Como é que é lá no Instituto Embeleze? Conta essa experiência para a gente. Agora eu gostei de você falar das cacheadas. Eu sou cacheada também. Mas se faz umas corvinhas. O Instituto Embeleze faz parte do sistema Embeleze. A Embeleze tem 56 anos. E a Embeleze é a parte da indústria. Então, a indústria tem todo tipo de tratamento. Tem alisante, tem para cacheada, tem tratamento, tem tinta. E a gente estava nesse momento, por volta de 2012, as cacheadas começaram a se movimentar. Falei, por que não tem produto para o meu cabelo? Precisa ter produto. E aí foi atrás da gente, vamos fazer um evento e tudo mais. E a Embeleze começou a produzir especificamente mais, né, em volume maior, para as cacheadas. E é lindo, né? E eu me lembro, assim, eu sou da época do permanente, né? Que as pessoas faziam permanente. E aí eu olhava para os meus amigos fazer o permanente, e falava, mas por que você faz permanente? Eu faço escova. Mas no final eu falava, gente, ela ficou tão mais bonita, né? Não necessariamente todas ficaram mais bonitas, mas enfim, é um pensamento que às vezes você não se exercita naquilo, né? Você não exercita aquilo. E aí cai uma ficha, alguém faz um permanente,
é uma permanente, né? Eu acho que é feminino, né? Uma Não, permanente. eu acho que é um. É um É um permanente? processo, né, de Eu não permanência. sei, eu acho que é. Tá bom, enfim. Eu não sei. Mas aí você para pensar, porque até então eu nunca tinha parado para pensar, porque eu queria fazer escola, meu negócio era fazer escola, entendeu? E aí são meninas muito bonitas que antes eram botadas em caixas, que tinha que ser lisa. E não, a gente pode ser quem a gente quer. E quantas crianças a gente vê no passado que precisava fazer alisamento, a mãe botava lá no domingo com um alisante, botava o saco na E quem cabeça. falou que não é bonito, E quem né? falou que não é bonito. Exatamente. E hoje está aí, né? Tantos usando seus cabelos cacheados de uma forma linda, né? Mas, Renata, eu tenho uma campanha assim que até me emociona, porque me emociono. Eu sou qualquer dessas, coisa eu sou também. emocionada também. Mas No time dos emocionados. É uma que é da Always, né? E é Like a Girl. E é até interessante porque foi feita com pessoas mais velhas, mulheres mais velhas, assim, em torno de 20 e poucos anos, e pediam para elas correrem como meninas. E aí elas correram assim, toda bobinha e tal. Aí, de repente, colocaram as meninas, né, de 10, 11 anos, 8 anos, ali como se estivessem correndo, lutando, brigando. E elas faziam aquilo com toda a energia, com todo o poder delas e tal. Então, a campanha mostrava isso, que, na verdade, elas faziam o máximo delas e aquilo era bom demais. Então, elas podiam ser chamadas assim, como fazer como uma menina, porque elas eram meninas, mas elas davam tudo de si. Então, assim, essa coisa também do empoderamento feminino, começando lá de pequena, né? E depois, interessante que a Always, ela foi seguindo nos vários anos com outros retratos desse empoderamento da mulher. Tinham as mais guerreiras ali e criaram até emojis, porque os emojis de mulher era unhazinha pintada, era maquiagem. Não, e aí surgiram as profissionais nos emojis. Então, assim, tudo foi uma cadeia, uma evolução dessa campanha que eu acho muito interessante. Eu acho que ela é de 2014, mais ou menos. Eu estou me lembrando de uma agora também, de umas mulheres jogando futebol. Eu acho que era uma marca de... Serena Williams, não era? Não. Just Do It. Eu acho que era uma marca de sutiã. Não sei se você lembram disso. Por conta dos seios, né? E aí era uma propaganda também muito bonita, porque depois elas tiravam a camisa. Eu acho que era uma marca de sutiã. Então essa eu não sei. Mas eu me lembro da plasticidade, porque elas jogavam, né? E aí estava muito relacionado à questão dos seios, você correr, dos seios balançarem. E estava relacionado também com a entrada da mulher no mercado de futebol, enfim. Ela também sabe jogar futebol, né? E tá aí, né? Isso tem muito com a publicidade, né? Faz muito sentido para mim agora e, de repente, se me mostrar 5 anos depois, eu não vou dar tanta atenção. Agora vamos falar o seguinte, liderança feminina. Vocês, né, que ocupam cargos aí, né, de gestão, vocês acham que hoje em dia, o caminho foi longo, né, a gente sabe. Vou dar um exemplo, e eu ia muito, né, para outros estados, né, normalmente são lugares muito distantes, e eu vivi situações muito assim, desconfortáveis, muito desconfortáveis. E eu me lembro uma vez que eu levei um fotógrafo para fazer umas fotos, e aí a gente passa o briefing, olha, lava o capacete, avisa o pessoal, peguei lá, não tinha feito nada. E a gente tinha que pegar 5h30 por causa da luz do sol, né? O fotógrafo, né, com aquele preciosismo dele, senão não vou estragar as fotos. E a gente chegou lá, né, 5h30, tal, não tinha ninguém feito nada, estava tudo sujo e tal. E aí eu cheguei, né, para o gerente da área e falei, poxa, a gente perdeu as fotos, né? O fotógrafo agora até as pessoas irem lá, lavar o capacete, cortar o cabelo, tá, não sei o quê, perdemos a foto. E aí o fotógrafo falou alguma coisa e eu rebati, aí ele pegou o fotógrafo pelo braço e falou, você vai deixar uma mulher falar assim com você? Caramba! Isso foi em Marabá. E eu nunca me esqueço porque aquela frase foi tão forte que eu não consegui nem responder, porque ele pegou o fotógrafo e falou, você vai deixar uma mulher falar assim com você?
Obviamente essa cena não se reproduziria mais hoje, não existe lugar para isso, né? Mas eu me lembro que eu fiquei sem resposta, porque eu acho que a gente também se tocava, mas não sabia se defender e fingia que não foi daquele jeito. Não era assim, mais ou menos? É uma vez cultural, né? A gente já vem de uma cultura de que o homem é melhor do que a mulher, e você vai vivendo isso, vai crescendo ouvindo. E a voz mais forte. Como é que você vai deixar uma mulher falar assim com você? Aquilo foi, eu nunca mais vou esquecer do rosto dele, né, assim, da forma, da minha passividade naquele momento de não saber. Aí o fotógrafo prontamente chegou e falou assim: ela é minha chefe, ela que está me pagando, eu faço tudo que ela quiser. Ele deu uma descontraída, né? E enfim. Até porque você estava correta com o assunto. Então, assim, o gerente não sabia como é a forma de condução daquilo. Não, ele recebeu as informações, ele não deu a atenção, né? Mas para ele aquilo não era importante. E você, que é a profissional do segmento, e o fotógrafo, sabiam que você estava certa, né? Tudo bem que a desconversada do fotógrafo aliviou ali, né? Mas uma coisa é quando a gente fala com propriedade, a gente está sabendo o que está falando. Só que ele reagiu de uma maneira do homem machista, daquela coisa desse poder do homem. Diferente do lado profissional, que é o que a gente questiona para o lado, né, que era o que importava mulher, ali naquele momento. Exato. Né? Vocês acham que, mesmo vocês estando em posição de liderança, existe algum desconforto ainda por parte de alguns homens? Não todos, obviamente, né? Mas ainda existe? Acho que é muito dependendo do segmento. Acho que é um ambiente muito machista, não sei, talvez na sua área seja um pouco mais homem no poder. Eu trabalho dentro de uma empresa feminina, então nasceu, né, é originário de mulher, então mulher é a porta da vida e tudo mais. Então acho que o lugar de fala ali é muito forte, mas acho que um ambiente muito masculino, acho que deve ser muito mais difícil. Mas sim, a gente precisa se provar muito mais do que um homem. Isso aí, independente de onde você esteja, tem que ficar se provando o tempo todo de que você é boa. E mulher, gente, mulher é múltipla. É o tempo todo, você é mãe, você é empresária, você cuida da casa, você faz tudo ao mesmo tempo e dá os melhores resultados muitas vezes. Mas eu acho que esse é o caminho. Assim. Eu acho que sim, tem que se provar. Não sinto no dia a dia, mas nosso interno, íntimo, sabe que a gente precisa estar o tempo todo tentando se provar. E você, Iná, você já tem um outro perfil, você atua numa empresa mais masculina. Exatamente, mais masculina, onde a diretoria são 5 homens, né? Então não tem nenhuma mulher, mas é uma empresa que tem trabalhado bastante a diversidade, né? Incluído mulheres em cargos mais elevados, mas a gente ainda tem um bom caminho aí pela frente, mas eu sinto que a gente está evoluindo. E trabalho também com evento, né, Renata? Que a maioria, né, montadores, essas coisas todas, são homens. E aí, quando você vai falar com eles, é assim, aquele jeitinho para poder conseguir, para ficar tudo bem. Então, também tem esse lado, né, que você fica fazendo a coisa de uma forma até meio que sutil, você vai elevando assim a sua solicitação devagarzinho, para poder não conflitar, porque a maioria reage mal quando está sendo chamada a atenção, ou mesmo assim, às vezes não é nem atenção, uma sugestão, né? Às vezes acha que você está questionando o trabalho dele, às vezes você não está questionando. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, sei lá, de montagem de coisas, tal. E aí, às vezes, eu quero entender, e a pessoa acha que eu estou questionando o trabalho dele. Não estou, eu só quero realmente entender como é que aquilo vai funcionar, até para ver o final desse stand, desse painel, vai funcionar bem? Está tudo direitinho e tal, não sei o quê. Mas eles acham que você... Eu fiz evento muitos anos, ainda faço, eu sei exatamente o que é isso. Né? Quando chegou o videomapping, eu me lembro... Fiz um evento no Museu do Amanhã, eu nunca tinha visto o videomap, né? E eles fazendo o cálculo, que é incrível, né? Eles fazem a projeção exata, milimetricamente, ela vai acompanhando. E eu queria entender exatamente o que você está falando. Aí eu sentei lá do lado, e
E realmente, estou me lembrando que ele não dava a mínima atenção. Tipo, essa pessoa não entende nada disso. Eu estava super curiosa, eu estava super interessada, né? Uhum. E tinha que dar certo. O cliente, né, precisava... Você que tinha que dar resultado no final, né? Exatamente. É a nossa cara, digamos Exato. assim, né? Mas eu me lembro bem dessa cena também. E aí a gente virou a madrugada e eu queria entender. E ele mesmo me colocava nesse lugar também. Tipo, você não entende nada. Não precisa ficar aqui porque você não vai contribuir, né? Mas eu estava ali curiosíssima com aquela novidade, né? Exato. É um caminho longo, né? Mas a gente está caminhando. Eu também acho. Tem uma pergunta aqui que eu quero fazer para vocês, vou mudar de assunto. Tem uma frase de domínio público, que eu acho que todo mundo conhece, que fala o seguinte: o futuro é feminino e nele todas as possibilidades serão para todas as mulheres. Vocês concordam com essa frase? Ou não, assim, porque quando a gente escuta um discurso de uma feminista, né, a gente entende que ela consegue se colocar. Eu, particularmente, eu acho que tem algumas coisas que eu não quero entrar, não. Eu quero ficar no lugar onde eu estou. Vocês? Eu acho que o mundo seria muito melhor se o olhar fosse feminino de todos, independente de ser só mulher. Porque, de novo, essa mulher múltipla, essa mulher que cuida, essa mulher que quer dar resultado, essa mulher que faz acontecer. Acho que se todos pudessem ter esse olhar feminino, acho que seria um mundo completamente diferente do que a gente tem hoje. Concordo com isso, Aline, muito interessante, porque esse olhar feminino é um olhar de cuidado, né, de atenção. Mas, Renata, realmente a frase, eu acho que ela virou de domínio público mesmo, não, né? Eu busquei, inclusive, para saber quem tinha falado isso primeiro. Eu não achei. Então, bom, domínio público. Bom, não necessariamente que o mundo seja assim das mulheres, eu acho que tem que ser das mulheres e dos homens, né? Cada um com o seu papel, né? Mas que realmente as mulheres precisam se unir para que a gente realmente consiga o nosso papel, né? Ter o nosso lugar, que é de mérito, né? Não é uma coisa simplesmente por ser mulher para ser, não, é de mérito, porque a gente se esforça, né? Da mesma maneira que eles. É esse o entendimento que tem que ter. Eles não são diferentes de nós, né? Então, a frase é válida para subir esse empoderamento da mulher, eu penso. Mas você não concorda que a gente dá conta do recado? Eu li há muitos anos atrás, eu não me lembro o autor, mas agora eu me lembrei aqui, o livro se chamava Homem Cobra, Mulher Polvo. Vocês já ouviram falar nesse livro? Ele é muito interessante porque ele mostra como funciona, né, a cabeça do homem. Como se ele tivesse caixas, ele abre uma caixa de cada vez. Então, agora eu vou falar sobre esse tema, ele vai lá. E a gente, não, nós somos um polvo e a gente tem tentáculos, né, infinitos ali. Faz tudo ao mesmo fazendo tempo. tudo ao mesmo tempo, né? Então, dizem que o homem, quando vai, foca para ferver o leite. E aí ele está ali, daqui a pouco, né? Vazou. Né? E a mulher não, ela está fervendo o leite, ela está vendo o dever de casa do filho, ela está atendendo as demandas do trabalho, né? Então, tem essa lição. Eu acho que, de fato, que nós somos um povo, que é uma capacidade feminina. Eu realmente acredito nisso. Eu também. Eu realmente acredito que a gente tem essa possibilidade. De vez em quando, uma vez eu teve que dar um curto-circuito, né? Porque são vários fios, né? Daqui a pouco um bate no outro e tal. Mas é porque, de fato, a gente tem essa capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Por isso que eu falo assim, às vezes tem coisas que eu não preciso entrar nisso aqui, né? Concordo que somos polvo. Porque somos polvos e sereias. Polvos e sereias maravilhosas. Outra coisa, vocês estavam falando do próprio Instituto, e nós somos mulheres. Vocês participam de algum grupo, alguma rede de apoio, ou até mesmo algum grupo onde são mulheres? Eu, por exemplo, participo de uma confraria chamada Princesinhas da Guanabara, de pessoas que, assim, que trabalharam juntas numa empresa determinada que eu trabalhei, e a gente se gosta, né? Então, a gente tem um encontro das Princesinhas do Guanabara. Que é maravilhoso, assim. E nesse grupo a gente não fala de trabalho. A gente fala, eu estou na menopausa, eu estou com síndrome do Hashimoto, enfim, né? Pautas
femininas. Entrei no aplicativo, comecei a sair. Quem está no aplicativo aí? Qual é o melhor aplicativo? E a gente se encontra, sempre que tem um aniversário de alguém, a gente faz esse aniversário, coloca no grupo, então essas mesmas pessoas são convidadas. Então a gente se encontra, a gente faz os encontros das princesinhas. E tem redes de apoio para trabalho, enfim, né? Tem a Rede Mulheres, eu vejo muito a Rede Mulheres da Carla Faccini, adoro ela. Então, assim, não consigo participar muito, mas estou ali ligada. Vocês têm redes? Eu não. Também não. Eu acredito muito na diversidade de ideias. É claro que um grupo de amigos para encontrar, eu acho muito válido, é saudável para a cabeça, inclusive. Mas quando você pensa em negócios e tudo mais, eu acredito na diversidade, porque a forma de pensar de um, ele se complementa com o outro. O homem é muito mais objetivo do que nós. A caixinha. Caixinha. Mas em alguns momentos é preciso ter um pouco mais de objetividade, enquanto juntando com a ideia da mulher de ser múltiplo e tudo mais, acho que eles se complementam. Eu gosto muito disso, mais do que só, não, de novo, né? Não só na amizade, tudo mais, acho que é válido, porque tem assunto de mulheres mesmo, de menininha, mas acho que em negócios eu acredito muito na diversidade. E são muitas as redes, né? Eu acho super válido participar, mas ainda não estou participando assim ativamente. Então eu dou um conselho, eu acho muito legal participar, até porque as mulheres ajudam as mulheres, né? Então, dando oportunidades, dividindo conhecimento, compartilhando. Eu também participo não só da Rede Mulheres, mas tem outras também. Enfim, a gente tem muitos grupos. Vou pedir as dicas, Renata, quero as dicas. Eu fico enlouquecida com esses grupos de WhatsApp, mas, né, eu falo, gente, mas também tem coisa tão boa. Então, à noite, eu tento, né, entender o que aconteceu e pego as dicas, porque a gente está nesse movimento agora, né? A gente se ajuda, a gente coloca o holofote na outra mulher e assim, né? Eu acho que juntas somos mais fortes. Eu lembrei de um grupo que eu participei, porque a minha filha nasceu prematura, de 7 meses, 32 semanas, estava super saudável e nasceu. Eu entrei num grupo de mulheres que eram mães recém-nascidas. E foi muito bom, porque eu acabei sendo mãe mais velha, com 33 anos. Eu fui com 37. E sou irmã mais velha de mais 3, então era chato. Mas quando você está com um filho diferente, você fala, meu Deus, e agora? Eu faço o quê? Eu estou na TI, diferente. E me ajudou muito nesse momento de insônia e de amamentação. Eu tinha sempre uma mãe lá falando alguma coisa. Realmente faz a diferença, te dá um apoio para continuar. E também, quando você divide a sua história, você vê que você não está sozinha, né? Porque às vezes você fala, ó céus, por que comigo, né? E aí você entra num grupo... Para ver que tem vários, né? E você fala, não foi só comigo, né? Tem milhares de pessoas que vivem o que eu vivo. Então, dá um certo conforto, né? Então, meninas, eu trabalhei no mercado corporativo a vida inteira, depois fui empreender, né? Fui na marra. Vamos lá, como é que é? Fiz alguns cursos e falei, vou lá. Aline, você já teve vontade de empreender? Sempre passa pela cabeça, né? Onde que é a grama do vizinho é mais verde? Mas a gente vê como é difícil ser empreendedor no Brasil, né? Por causa dos impostos e tudo mais. E aí eu nunca me ousei. Já passou pela cabeça, mas além se não fossem os impostos tão altos, né? Se seu sócio, né? Que a gente tem um sócio quando empreende, você faria o quê? Você já pensou nisso? Não. Algo relacionado à publicidade, obviamente, porque a publicidade me escolheu. Eu vou contar um segredo. Eu sou formada em fisioterapia. Que interessante. E não exerceu? Não exerci, eu comecei a trabalhar para pagar a faculdade. Só que eu fui crescendo dentro da empresa. E eu percebi que a publicidade é uma cachaça. Que você não consegue sair. Eu trabalhei muitos anos na parte de mídia, me representei a marca, muitos Big Brothers por aí, muitas ações grandes. E se fosse abrir algo, seria nesse quesito de publicidade, de criação, de novas soluções, sair do tradicional. Sabe o que eu acho legal na comunicação? Independente se você é publicitário ou você fazer jornalismo,
a gente não tem uma rotina, né? Por mais que você, eu trabalho com comunicação, mas a nossa vida, ela é muito rica de oportunidades, de experiências, né? A gente nunca está fazendo a mesma coisa, apesar de estar na mesma área, mas é tudo tão diferente, né? Então, eu acho que tem esse dinamismo, né? E essa possibilidade da gente fazer muitas coisas. Que volta ao assunto da mulher. É o povo, né? Assim, eu acho que e até a comunicação a gente vê que tem muita mulher trabalhando com comunicação, né? É uma área de muita mulher. É uma área com muita mulher. E você já é empreendedora, Iná? Então, né? Tenho minha empresa aí há 30 anos e agora eu estou mais focada, né, com esse trabalho na Transpetro. Ser empreendedora realmente é uma profissão muito difícil. Porque né? A prospecção, você tem os impostos, você tem a prospecção, você tem a responsabilidade com o colaborador, e é aquela coisa assim, quando você tem uma empresa, se você tem muito trabalho para entregar, você faz isso aqui para entregar bem feito e tal, não pode ter erro, tem que estar tudo legal, tem que entregar no prazo. E quando você não tem, aí você fica aqui procurando um cliente novo, um trabalho novo, um projeto novo. Então, é uma constante, assim, é uma ebulição aquilo, assim, uma coisa muito, muito forte, né? Ela não é estagnada, então você está sempre em movimento. Eu trouxe aqui, Renata, uma colinha de uma pesquisa que saiu esse mês. É uma pesquisa que foi feita pela Mastercard em 41 países, sendo que no Brasil 2.000 pessoas, 2.000 mulheres responderam que 80% das mulheres consideram abrir ou administrar um negócio, mas só que 53% ainda não deram o primeiro passo. 24% acreditam que não é possível para alguém como elas. E pior, 33% é da geração Z que compartilha com a mesma percepção. Acho interessante porque essa questão da mulher não se achar pronta ou competente, isso. Né? Recentemente eu tive uma reunião eu estava prospectando, né? Nós que somos empreendedoras, e é uma empresa de tecnologia e que queria começar a trabalhar a pauta da mulher na tecnologia, né? E aí eles me mostraram uns números muito interessantes, muito poucas gerências ou posição de liderança, e eles começaram a fazer um trabalho com as mulheres e elas não se sentem capazes de ocupar, né? Então, eles iam fazer um trabalho de capacitação. Elas não se sentem capazes de ocupar cargos de liderança. Não é para mim. Não é para mim. Né? Então, foi uma das questões que eles trouxeram, né? Que dentro desse treinamento, a gente teria que colocar alguém com esse perfil, né? Para mostrar que sim, você pode, né? Trazer experiências e exemplos, porque a mulher ainda tem muito disso, né? Que síndrome da impostora, né? Ela se sabota muito. Interessante. E você falou da geração Z, 33%. 33% compartilha da percepção de que não é possível para alguém como elas, né? Porque a pesquisa é feita para as mulheres. É para mulheres, né? É um longo caminho aí pela frente. Né? Exato. Porque são os jovens já sentindo um pouco inferiorizados, né? Mas tem muito essa questão do imposto. Eu sempre ouço isso. Até meu próprio filho fala: mãe, mas você trabalha o dia inteiro, eu não sei o que, você chega de noite e tal. Quanto fica para você? Ele quer saber quanto fica para mim. Né? Eu vou dar até uma aula para um curso de gestão financeira para ele entender um pouco melhor como é que. Eu acho que assim, o dinheiro você tem que respeitar. Se você brigar com ele, mandar ele embora, ele não volta, né? Então, mas ele fica assim, fazendo uns questionamentos. O governo é meu sócio, né? Eu tenho um sócio. Né? E aí, essa questão tira muito a vontade das pessoas empreenderem, né? O trabalho que dá, né? Porque não é aquela coisa passiva. Tudo vai depender de você. A empresa só vai andar se você se mexer.
mas eu gosto muito de Ela empreender, mesmo assim. Eu acho que é sensacional. é a mesma coisa que as pessoas falam da política, que é meio cachaça. Pois é. Dá uma certa, né, ansiedade ao mesmo tempo. Política, a publicidade. A publicidade. Os eventos. Eu fiz jornalismo, a minha primeira. Quando você falou de publicidade, eu me lembrei disso. Eu fiz jornalismo na primeira faculdade. E aí eu entrei numa agência de publicidade. Eu vou migrar, né? Óbvio, né? Mas achei divertido, né? E também tinha uma coisa, um quê de criatividade ali, que eu falei, acho que eu posso ficar aqui, né? E me apaixonei, né? Por eventos, por publicidade, entrei na Arteplan, Muito então, encantador. da família Medina, então era muito encantador, aqueles eventos enormes, Rock in Rio, não sei o quê, live marketing, né? A Arteplan foi a primeira agência que trouxe os eventos para a experiência, né? De marca, então eu achava aquilo encantador. E aí me escolheu também. Eu estava ali, não que eu não gostasse de jornalismo, mas eu vi que tudo podia ser mais mágico, né? E foi muito legal. Queria falar também sobre sororidade, é uma palavra que está na moda, mas eu quero entender, ainda estou querendo entender um pouco, porque a sororidade, eu acho que ela funciona muito bem quando a gente não está falando de mercado de trabalho. Ou estou equivocada? Boa pergunta. As mulheres se ajudando. Eu acho que a gente ainda precisa fortalecer isso, né? A gente o tempo todo que fala. Vocês que estão dentro de empresas, porque eu acho que a questão da sororidade, ela existe muito. Uma mulher separou e tal, a gente vai lá, vamos, né, vem com a gente. Eu acho que existe, mulher ajuda a mulher nesse sentido. Mas quando vai para a empresa, eu não sei, eu acho que ainda não funciona muito bem. Eu concordo. Você concorda? Concordo. Acho que a gente ainda tem muito que evoluir nisso aí. A gente costuma dizer até que os homens são mais unidos do que as mulheres, Eu né? acho. Eu ainda E acho principalmente isso. quando chega nessa coisa de trabalho. Então, aí, um ponto de atenção, né, para a nossa pauta feminina, digamos assim. E maternidade. Nós três aqui fomos mães mais velhas, entre aspas. Eu sempre achei você a mãe mais velha do colégio, eu tinha isso um pouco na cabeça. Mas eu priorizei bastante, eu acho, né, assim, a minha carreira. Assim, entre uma coisa e outra, eu fui, né, meio que priorizando. E aí vem aquela história que o corpo pede, né, o relógio. E aí também tem um encontro aí que você tem um companheiro que dá-se esse momento, né? Vocês acham que a maternidade... Hoje eu acho que essa maternidade mais tardia foi muito positiva. Mas escuto de muita gente que não, né? Assim, que ser mãe mais jovem, você tem mais energia e tal. Mas eu acho que hoje eu tenho mais sabedoria também para conduzir essa maternidade. E vocês? Como é que é essa experiência para vocês? Para mim é maravilhoso. Eu fui irmã mais velha de 3, então eu achava que não ia ter filho. Casei falando, não quero ter filho, meu marido é filho único também, por ele tudo bem. Só que eu sempre gostei muito de criança. E aí eu brincava com as crianças, aí eu sempre falava, mas não está vendo, não está querendo filho. Aí meu marido, mas a gente conversa, né? Não é porque você está falando que eu não vou ter filho. E aí foi passando um tempo, eu falei, eu preciso decidir, ficar claro na minha cabeça de que eu quero ter ou não quero ter filho, porque depois vai passar muito tempo e aí pode ser que eu não consiga. E tem a questão dos óvulos, né? Exatamente. Também, que não são tão saudáveis. E aí eu fui para a terapia, eu falei, tem umas questões para resolver, eu vou pegar esse tema também para desenhar. Jogou lá no pacote. Fiquei uns 3 anos fazendo terapia e não decidia. E aí minha terapeuta falou, traz seu marido aqui. Aí eu falei, tá bom. Em uma sessão, ela conseguiu convencer ele de que ele não podia passar dessa vida sem ser pai. Mas convenceu Mas ele e você. Podia ter economizado 3 anos. Nossa, nível 100 de efetividade. Olha que ele é filho único e ele não gostava de criança, porque achava que criança. Enfim, decidimos ter filho, engravidar. Eu viajei a trabalho, voltei e falei, vamos tentar. Em 15 dias eu engravidei e eu surtei. Nossa. Eu falei, meu marido, mas você não queria engravidar? Eu falei, queria, mas as minhas amigas estão demorando 3 meses, era o tempo para... Pelo menos uns 3 meses. 15 dias. E gente que demora muito mais, né? 15 dias, mas foi um momento acho que foi adequado, precisava passar por tudo isso. A minha filha nasceu prematura, então teve um trauma inicial
Mas acho que tudo a gente precisa passar. O meu companheiro, meu marido, eu estou há 22 anos com ele, 23 anos com ele. E ele é muito parceiro, é muito diferente da vivência dos pais de antigamente. Hoje, desde que minha filha nasceu, preciso viajar pelo trabalho, e ele sempre cuidou dela como eu cuidaria. Então, se a gente tem um suporte dentro de casa, que você possa contar... Semana passada eu vi um meme. Se um pai vai numa reunião de escola, as mães falam, nossa, que bonitinho, o pai na reunião. Não é isso. Ele é um ser funcional, gente. Ele pode ir numa reunião, ele Pode, tá deve. Acontece muito. Nossa, seu marido cozinha. Gente, ele é um ser funcional. Ele pode pegar um sal, ele pode pegar uma cebola, né? Ele tem essa capacidade. Não falta um braço, não falta uma perna. Ele pode fazer. E isso nos dá mais força de continuar a estar na empresa com tranquilidade, sabendo que a gente tem um suporte dentro de casa e que pode contar. Bacana. Bom, eu também fui bem mais velha, mas queria já ter tido um pouco antes, mas de qualquer maneira a Amanda veio de uma forma maravilhosa, num momento super especial, então só veio a enriquecer. E eu acho que ela não me atrapalhou em nada no trabalho. Inclusive, um fato curioso é que eu nunca deixei de trabalhar. Já com 1 mês e pouco, 2 meses de idade, eu levava ela para o escritório. Ela tinha um cantinho dela lá, com a pessoa que me ajudava, e até 1 ano de idade ela aprendeu a engatinhar, a andar, praticamente tudo dentro do escritório. Então, eu compartilhava esses 2 momentos ali. E eu acho super válido, por isso que eu desejo ser vó. E a minha mãe é outra mulher e meu pai também, depois que a Laura veio. Eles rejuvenescem, né? Os meus pais rejuvenesceram muito também. Porque eu acho que não atrapalha em nada, muito pelo contrário, enriquece, te deixa muito bem, te deixa feliz. Acho que é uma complementação. Uma válvula de escape, né? Estresse. Também. Temos estresse com eles também, né? Muitos. Mas a gente sobrevive. Eu amo ser isso. Eu também adoro ser mãe. Enfim, então a gente chegou aqui ao final, né? Poderíamos conversar muito mais. É interessante que quando a gente conversa com mulher, a gente conversa sobre maternidade, a gente conversa sobre assuntos, né, múltiplos, polvo, né? Somos polvo. E foi muito bom ter vocês aqui, tá? Eu vou agradecer a audiência que ficou com a gente até agora e vou dizer o seguinte, tem mais episódio do ABMN, da jornada ABMN ESG, Mulheres da Comunicação. Então, em breve, mais um episódio para vocês, tá? Obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada, Renata.